Olá, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu venho aqui para que a gente converse um pouquinho sobre a primeira atividade escrita da nossa disciplina, que foi a questão de retomar as memórias, né, das aulas de português, e também um pouquinho sobre produção textual, tá? Então, este é nosso objetivo do momento. Bem, sobre as memórias das aulas de português, eu adorei ler, né? Tem gente que relatou lá as suas memórias, né, do tempo que estudava na fazenda, na zona rural. Alguns conseguiram retomar com detalhes, assim, cores da escola, o tipo de janela da escola, os trabalhos que haviam expostos, né? Muitos têm carinho pelos professores, né? Por aqueles professores que marcaram sua vida e, inclusive, inspiraram para que optassem agora por serem também professores da língua materna, certo? Então, nós temos esses exemplos que aparecem nas memórias de vocês, mas também temos aquelas memórias mais dolorosas de serem resgatadas, né? Onde o professor apenas corrigia os textos, né? E não incentivava a escrita de textos, né? Aliás, a produção textual quase não aparece, né? O que aparece mais são os trabalhos com a questão da ortografia e da gramática. E aquela gramática descontextualizada, ou seja, não é uma gramática que parte do texto, né? É uma gramática isolada, né? Mas feita por exercícios, né? O trabalho feito basicamente com exercícios de cópia e repetição. Então, a gente diz que isso é um exemplo, né, de uma fundamentação teórica, uma visão empirista, né, do estímulo e da resposta, típico da escola tradicional que vem da tradição, né, que por mais tempo se repete, né. E o que me deixou preocupada é que foi só apenas um ou dois relatos, mas aconteceram, né, de pessoas que ainda dizem que aquele modelo, né, seria o ideal, né, o modelo de nós termos hoje na escola, baseado nas correções, nas provas, nas repetições, né, muitas vezes na humilhação, né, pelo erro, né, não como um erro construtivo que faz parte do processo, mas aquela questão da humilhação, né? Muitos também defendendo a analfabetização, o trabalho com as sílabas, né, isoladas, e aqui não cabe a gente discutir essa questão da alfabetização, que seria uma disciplina toda só para isso, né? Mas resumindo, né, uma sílaba isolada ou uma letra isolada, ela não tem um sentido para a criança. A criança ela pensa na palavra como um todo, né? Não numa sílaba isolada, né? Muitas vezes essa criança já está pensando na escrita, escrevendo seus próprios textos, né? De forma autônoma, pensando sobre a linguagem, e a escola faz o contrário. Ela diz que tu tem que chegar à letra Z para depois pensar sobre a linguagem. Né? Muitas vezes palavras que são descontextualizadas, né? Naquelas cartilhas nos livros didáticos, né, de alfabetização. Então, existem muitos artigos, né? Tem um do Arthur Gomes de Moraes, que fala sobre a questão dos métodos, que é muito interessante também. Existem pesquisas como a psicogênese da língua escrita, que vocês podem buscar, né? Então, para aprofundar essa questão, em outras disciplinas, certamente vocês vão entender um pouquinho mais, embora não seja o objetivo da formação de vocês, né? Vocês estão mais voltados lá para o final do ensino fundamental, lá os quinto, sexto, sétimo, oitavo ano, né? Não vão se debruçar tanto sobre esse processo, né, de leitura e escrita, mas existem disciplinas que vão trabalhar, sim, o processo inicial, por exemplo, a aquisição da linguagem, é uma das disciplinas que também fala sobre a aquisição da linguagem escrita. Bom,
Passado esse preâmbulo aqui, de conversar um pouquinho sobre o texto de memórias que vocês produziram, né? A maior parte dos textos bastante coeso, coerente, interessante, né? Adequado à questão do gênero textual memorial, né? Trazendo as memórias, né? Mas alguns textos que ainda precisam ser desenvolvidos, né? Talvez eu tenha me expressado mal em algum dos momentos, em algum dos vídeos que eu fiz, né? Mas alguns apresentaram apenas um parágrafo, né? Não chegaram a desenvolver um texto. Então, para esses, eu pedi que retomassem, né? Pudessem refazer e requalificar o texto, né? Então, pudessem ampliar um pouquinho, trabalhar um pouquinho nessa escrita, desenvolvendo um pouquinho mais o texto, tá? Então, vamos lá, sobre a questão da produção textual. Então, a primeira ideia, né, é que não se aprende por exercícios, mas por práticas significativas. E o que eu vi nas memórias de vocês foram exercícios, 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 né? E muitos de vocês dizendo que saíram do ensino fundamental ou do ensino médio, inclusive, sem saberem ainda produzir um texto. Lá no nosso fórum de discussão do livro, muitos colocam isso, porque alguns já fizeram a leitura, já se adiantaram um pouquinho, né? E já fizeram a participação no fórum. Aliás, as participações estão muito boas, eu tenho lido. Eu não retomo, não respondo uma a uma, né? Mas eu tenho acompanhado. Então, alguns até colocaram que se chega ao ensino superior sem saber produzir um texto, né? Muitas vezes vai se aprender a produzir um resumo, uma resenha, só no ensino médio ou só no ensino superior. Então, a falta de trabalho com esses gêneros textuais. Eu, particularmente, né, quando trabalhava lá no ensino fundamental, trabalhei muitos anos com alfabetização e eu trabalhava a questão do resumo e da resenha desde o primeiro ano ou antiga primeira série, tá? Então, é importante que se trabalhe isso desde sempre, né? Só que a forma como a gente vai trabalhar e a forma que a gente vai organizar o planejamento para isso é bastante diferenciada, não é? Num primeiro ano, numa antiga primeira série, eu vou trabalhar de uma forma, lá no ensino médio, de outra forma totalmente diferente, tá? Então, por isso é importante a apropriação teórica do professor para que ele construa planejamentos significativos para a fase de desenvolvimento que a criança, o jovem, o adolescente se encontra, tá? Ou o adulto. Então, uma questão que tem que estar muito presente, além dessa do docente que a gente iniciou dizendo que não se aprende por repetição, por exercício, é que tomar a palavra é um ato social, com todas as suas implicações, conflitos, reconhecimentos, relação de poder, constituição de identidades, né, que a Orlando vai frisar. Então, a gente lida muitas vezes com a produção textual como se fosse um mero exercício. Fale sobre o seu final de semana, fale sobre suas férias, né? Então, quando muitas vezes, por exemplo, eu já trabalhei muito em periferia, e uma colega fez exatamente isso, fale sobre seu final de semana. E naquela periferia existia a disputa do tráfico, né, de drogas, e no final de semana tinham morrido 4 pessoas, né? Então, o que que as crianças iam falar sobre esse final de semana, né? Que muitos morreram, que teve tiro, que teve tiroteio, enfim. Então, isso iria gerar inúmeros conflitos que muitas vezes o professor não está preparado para lidar, né, com essa realidade, com esses conflitos que aparecem ali na escrita, né? E a escrita nem sempre é uma coisa prazerosa e fácil. Escrever é um trabalho, né? E quando a gente está escrevendo, a gente está se expondo, né? Então, tudo isso tem que estar presente para o professor quando ele trabalha a produção textual. Nenhuma proposta é neutra, certo? Não existem propostas de produção textual que sejam neutras. Sempre vão envolver a questão das identidades, essa questão toda, né, que se tem nesse contexto, tá? Então, quando a gente vai escrever, né,
a gente está elaborando, né, esquemas mentais, está elaborando estratégias. Como é que eu vou escrever? Né? Qualquer discurso tem elaboração de estratégias, mesmo o discurso oral, né? Quando a gente vai pensar numa aula, a gente pensa como é que vai fazer esse discurso, como é que vai falar, qual o primeiro passo, né? Se a gente tem lá uma palestra, a gente vai pensar também como é que vão ser as estratégias de conduzir essa palestra, esse trabalho. Quando a gente tem lá as nossas atividades mais cotidianas, a gente não pensa tanto no discurso, né? Mas a gente está sempre elaborando discursos, tá? Então, a linguagem assim vista não é vista apenas como um suporte do pensamento, nem somente como um instrumento de comunicação. A definição de linguagem como trabalho desloca percursos. Se faz um percurso que não passa só pelo psíquico, mas também pelo domínio da ideologia. Então, toda vez que eu me comunico, eu estou comunicando um pouquinho do que eu penso também. Tá? Nesse sentido, sempre a minha comunicação ela é política, e não política partidária, mas política no sentido de se colocar. Eu estou colocando uma forma de ver o mundo, eu estou colocando uma ideologia. E muitas vezes a gente faz o trabalho com uma língua, né, de forma, né, totalmente deslocada desse contexto social. Tá? Então, uma língua deve ser trabalhada dentro de um contexto social. Esse também é uma forma de pensar da Orlandi, que trabalha bastante sobre a questão do discurso. Então, é preciso explicitar-se em relação a essa definição, que os interlocutores, a situação, o contexto histórico-social, ideológico, ou seja, as condições de produção, constituem o sentido da sequência verbal produzida, não são meros complementos, né? Então, cada realidade tem cada contexto social vai se ter uma forma de comunicação. Deixa eu voltar aqui ver se aparece, não está aparecendo a minha charge, mas é uma charge, a professora ali fazendo a chamada, né? E ela chama fulano, número tal, presente, número tal, presente, até que ela chega ao 38 e o aluno mostra, está aqui. Né? Então, naquela comunidade, a questão das armas, quer dizer, é uma charge, mas a gente vê isso presente nas escolas. Então, a linguagem é trabalho, resultado de um processo das atividades humanas, sociais e históricas do sujeito. Todo sujeito é mergulhado no social e na contradição que o envolve, ou seja, é historicamente situado. Né? Então, talvez a mesma proposta de produção textual que eu faça numa escola de periferia, numa escola de classe média alta, ou mesmo se eu fizer no Brasil, ou se eu fizer lá na China, né, vão ter, né, desenvolvimentos diferentes, né, que vão ser influenciados por essa questão histórica, social, enfim, por esse meio que envolve o sujeito que escreve. Então, uma das questões que a base traz, né, que todos os documentos que vão lá subsidiar as nossas práticas, os parâmetros curriculares da língua portuguesa, enfim, trazem é que o texto deve ser central, né? Então, o Geraldi vai dizer, o texto passa a ser considerado o centro de todo o processo ensino-aprendizagem de língua materna. O conteúdo a ser trabalhado na sala de aula é a própria linguagem, por intermédio de 3 práticas interdependentes. Então, elas não estão isoladas, tá? Que é a leitura, a produção textual e a análise linguística. Então, a análise linguística, a questão de pensar sobre a língua, né, a questão da gramática, a questão da ortografia, viria desta leitura e dessa produção textual. Então, desde que a criança entra na escola e começa a pensar sobre escrita, o texto deveria fazer parte. Aliás, lá desde o maternal, né? O
professor, quando escreve, né, sobre o passeio que fizeram, quando relata lá o piquenique, quando relata uma experiência, quando relata lá por escrito, ele é o escriba, né, ele está trabalhando a produção textual, mesmo lá dos bem pequenininhos, de 2, 3, 4 anos, claro que produções textuais menores, né? A gente vai fazer não vai ser uma coisa extensa, porque o tempo de permanência desse aluno em cada atividade é muito diferente, mas já trabalhando a produção textual. Mas, infelizmente, quando as crianças chegam na educação básica ali, né, nos anos iniciais, isso se perde, né? Os professores acabam trabalhando gramática, 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 ortografia, 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 exercício de separação de sílabas, muitas vezes isolados, né, não dentro do texto, e a separação de sílabas só tem sentido dentro do texto, né, não num exercício, mas sim quando eu vou separar a palavra do texto, né. Então, isso é uma inversão nas memórias de vocês. Eu não vi ninguém me falar que o professor trabalhava lá poesia, que ele trabalhava lá receitas, né? Eu não via esses gêneros textuais aparecendo na prática dos professores que vocês relataram, não é? O que aparecia realmente era a questão da gramática. Bom, então o Geraldo também vai dizer: considera a produção de textos orais e escritos, tá? Aqui a gente não está falando só do texto escrito, né? A gente tem que trabalhar muito com texto oral, principalmente com os alunos iniciantes, digamos assim. E às vezes esse aluno é iniciante no 6º ano, porque não foi trabalhado ainda esta questão, né? Da escrita, ainda não foi trabalhada, né? Eu me lembro bem de uma aluna que foi fazer estágio no 5º ano do ensino fundamental, e ela resolveu trabalhar com poesias. E nós duas ficamos chocadas quando os alunos disseram que nunca tinham escrito uma poesia, né? Eles estavam no 5º ano e nunca tinham escrito. Eles tinham lido poesias, aquelas poesias que aparecem nos livros didáticos, né? Mas eles não tinham escritos, eles não eram autores, tá? Então, ela começou a trabalhar com as poesias, né? Primeiro feitas de forma oral, depois de forma escrita, com várias metodologias diferentes. Então, os textos orais escritos como ponto de partida e ponto de chegada, né? Então, eu não só trabalho com texto, mas eu volto àquele texto, né? Eu refaço aquele texto, eu revejo aquele texto, de todo o processo de ensino-aprendizagem da língua. Sobretudo, é porque no texto que a língua, objeto de estudo, se revela em sua totalidade, quer enquanto conjunto de formas e de seu reaparecimento, quer enquanto discurso que remete a uma relação intersubjetiva constituída no próprio processo de enunciação, marcada pela temporalidade e suas dimensões. Tá? Então, vocês vejam como a produção textual ela é muito mais complexa, né? Nós temos muito mais elementos para analisar do que a, a escola costuma, né, trabalhar. Aqui do Geraldo, novamente. Então, a gente pode dizer que, apesar dos avanços, né, se continua trabalhando pouco a produção textual, né? Então, a Leite vai dizer: apesar de inegáveis avanços teóricos na área da aquisição, domínio e uso da linguagem verbal e escrita, as práticas docentes na grande maioria das escolas brasileiras continuam a reproduzir esquemas ultrapassados e esclerosados, quando não perniciosos e prejudiciais à aprendizagem significativa das letras. Eu até arriscaria dizer que, em alguns casos, os esquemas de ensino de tão improvisados e artificiais geram a morte paulatina do potencial que as crianças trazem consigo quando iniciam a sua trajetória escolar. Daí a frustração, o fracasso, a repetência e a própria exclusão. Né? Então, a improvisação, a falta de planejamento, né, ela vai ocasionar, muitas vezes, né, esse desencanto com a língua, né? O professor chega lá, né, e simplesmente abre um livro e manda fazer um exercício, né? Ou trabalha a leitura e produção textual dessa forma. Eu nunca vou esquecer
eu fui muito tempo, né, também assessora pedagógica. Eu estava observando a aula de uma professora, né? Tinham muitas reclamações dos pais, enfim, sobre a forma como ela conduzia, né, o trabalho de leitura, de produção textual, né? E muitos alunos, né, já não querendo mais fazer parte daquela sala de aula, não querendo mais ir à escola, né? Eu cheguei lá, a professora começou a olhar o armário, procurar alguma história para trabalhar, né? E eu deduzi que ela nem ao menos trabalhava com histórias normalmente, porque as crianças disseram assim, como assim, a gente vai ouvir uma história? Ela, sim, a gente vai ouvir uma história e depois vai fazer um trabalho, né? Então, aquela questão artificial também, né, do uso utilitário da história. Eu ouço uma história para fazer um trabalho, que também a gente não, digamos assim, recomenda. Então, ela pegou uma história, né, e resumindo, a história era de uma libélula, né, a libélula, ela sonhava em ser diferente, em conhecer o mundo inteiro, enfim, ela tinha sonhos. E a mãe da libélula, né, ela dizia que ela não tinha que sonhar, porque ela era apenas uma libélula, e libélula sempre seria libélula, né? Então, ela dizia, mas a libélula continuava, e ela dizia que ela ia um dia chegar perto do sol e que ia ser lindo, e a mãe dizia isso é impossível, né? Até que, resumindo, a libélula chega perto do que ela acharia que era o sol, se aproxima muito, né? E não era o sol, era uma lâmpada, ela encosta e morre. E quando a professora termina essa história, foi triste de olhar o rosto das crianças, né? De decepção, de tristeza. Até eu fico triste quando eu falo nisso, né? Porque o desserviço do professor, né? Dizendo que tu não precisa sonhar, né? Porque se tu sonha, não vai conseguir chegar no teu sonho, né? Se tu sonha muito, tu vai te dar mal como a libélula. Então, assim, toda a história, né, não é que ela seja uma fábula, que tem sempre uma moral, mas ela vai trabalhando questões ali subjetivas. A gente sabe, quando estuda lá os contos de fada, que todo conto de fadas, ele trabalha alguma coisa na criança. Por exemplo, João e Maria vai trabalhar o medo do abandono. Nós temos essa questão da psicanálise do conto de fadas, né? Então, todo texto, ele vai trabalhar essas questões, né, subjetivas. Então, um bom texto sempre vai fazer com que a gente pense nas relações, a gente pense nas vidas, que a gente tenha um novo sentido para essas relações, tá? Então, às vezes a escola faz realmente um desserviço, né? Ou quando o professor pede uma produção textual só para corrigir, para marcar em vermelho, né? Então, a criança já faz isso, né, imaginando, né, que vai ganhar o vermelho, que não vai conseguir, ela começa a acreditar que não pode, né, entre aspas, que é burra, né? Então, essas questões todas são muito sérias, né? Muitas vezes, assim, algumas crianças que já têm mais, vamos botar entre aspas, facilidade, acabam resolvendo os exercícios e achando eu consigo, eu tenho condições, enquanto outras crianças acabam fracassando. Então, será que é isso que a gente quer repetir, né? Será que é isso que a gente quer? A gente está se formando para isso, porque eu vi alguns alunos colocarem nas suas memórias, né, o fato de que a escola boa era aquela escola que repetia, que reforçava, que lá se aprendia. E aí eu pergunto se todos aprendiam ou se só alguns aprendiam. Existem inúmeros textos sobre fracasso escolar, né, e que mostram que, na verdade, se tinha uma aparência falsa de que se tinha sucesso antigamente, porque poucas crianças chegavam à escola. Agora, praticamente todos estão na escola, não são todos ainda, mas a grande maioria, com a democratização do ensino, né? Então, será que a escola aprendeu a ensinar tudo a todos, né? Que seria lá a máxima, né, que se colocou lá no início do século passado, ensinar tudo a todos.
Então, a escrita é um sistema simbólico que tem um papel mediador na relação entre o sujeito e o objeto do conhecimento. É um artefato cultural que funciona como suporte para certas ações psicológicas. Isto é, como instrumento que possibilita a ampliação da capacidade humana de registro. Então, agora a gente está vivendo em uma transformação muito grande. Antes a escrita era feita no papel, né? A gente tinha um instrumento, né? Ela era de trabalho, e agora a gente está ali na escrita no computador, né? Nós temos aí os textos, né, que são multimídia, multimediáticos, né? Nós temos aí hipermídia, então a gente já tem outra forma de produzir que também está interferindo, né, na forma como a gente organiza esse suporte das ações psicológicas, né? Na forma, a gente ainda não sabe, não tem pesquisas o quanto isso, o hipertexto está influenciando, ou seja, eu começo a ler um texto aqui, daqui eu clico, vou para um vídeo, daí volto para um texto, daí, quer dizer, eu estou trabalhando com vários gêneros textuais e de uma forma que não é linear, como se tinha a escrita, né? Se tem a escrita, que ela vai continuar a escrita no livro, no caderno, enfim, tá? Então, aí a gente ainda tem muito a pesquisar para ver como influencia, mas a pergunta é: se a escola pode continuar da mesma forma, trabalhando os textos na mesma linearidade, se a gente já tem todo digamos, um universo diferente atualmente, tá? Então, é um instrumento que possibilita a ampliação da capacidade humana de registro, transmissão e recuperação de ideias, conceitos e informações. A escrita seria uma espécie de ferramenta externa que estende a potencialidade do ser humano para fora do seu corpo, da mesma forma que ampliamos o alcance do braço com o uso de uma vara. Com a escrita, ampliamos nossa capacidade de registro, de memória e de comunicar. Os macacos também conseguem ampliar, né? O uso de instrumentos externos, né, para conseguir um fim. Eles conseguem usar uma vara para pegar uma banana, por exemplo, mas eles ainda não conseguem escrever. Então, isso é uma questão do ser humano, né? E aí vai interferir uma série de questões de como se processa, né, a questão do conhecimento, né? Como é que a gente se apropria do conhecimento. Ao conceber a escrita como um modo de representação, somos obrigados a admitir que o simples domínio do sistema não torna o sujeito um escritor, né? Então, não basta dominar a base alfabética para que eu saiba escrever, eu preciso de um professor que seja mediador, né? Então, eu não torno o sujeito como um escritor competente, porque, além disso, é preciso que ele amplie a sua experiência e seus conhecimentos, a ponto de reconhecer a escrita na sua especificidade, vinculada à oralidade, mas não dependente dela, compreender seus modos de representação, que extrapolam a relação bionívoca letra e som, porque, na verdade, né, a escrita ela vai representar, às vezes a criança imagina lá no início da apropriação da escrita, que quando eu escrevo a palavra céu, eu preciso usar um monte de letras, porque o céu é uma coisa grande. Depois que ela vai vendo que essas relações não são tão bionívocas, né, que a escrita não representa o objeto, que ela representa de alguma forma o pensamento e a fala, né? E, finalmente, ampliar a sua experiência sobre as práticas sociais de produção e interpretação. Aquele que escreve lança mão de um complexo repertório de conceitualizações que balizam a reflexão linguística. O que escrever, como escrever, para que escrever, a expressão verbal da ideia a ser veiculada, o gênero e a estrutura da escrita, seus destinatários e a sua conformação no papel. Então, às vezes, eu ouvia muito frequentemente quando eu fazia a supervisão, né? Principalmente lá quando eu era assessora pedagógica da alfabetização e eu ia fazer a visita de sala de aula, os professores sempre diziam: ah, porque os alunos não produzem bons textos, eles não têm início, meio e fim. E aí eu perguntava, mas o que que é início, meio e fim?
É. Porque início, meio e fim vai depender do gênero textual. Vai depender da tipologia textual. Então, não adianta eu dizer para a criança que tem que ter início, meio e fim. Eu tenho que fazer com ela esse percurso. Eu tenho que pensar, planejar, né, esse meu trabalho de produção textual para mostrar para as crianças quais os elementos que deve ter, por exemplo, uma receita. O que, que tem sempre tem numa receita? Ah, sempre tem os ingredientes. E só os ingredientes bastam? Não, tem que ter um modo de fazer. Só o modo de fazer basta? Não, tem um tempo de preparo. Então, a gente vai trabalhando esses elementos para que a criança se aproprie desse gênero textual. E não é uma vez na vida, não basta que eu trabalhe uma vez no ano, eu tenho que trabalhar de forma com que eu aprofunde e que a criança realmente se aproprie do que é necessário naquele gênero textual. Tá? Então, os gêneros textuais são fenômenos históricos profundamente vinculados à cultura, à vida cultural e social. Tanto que agora nós temos vários gêneros novos textuais, né, relativamente novos, né? Se a gente pensar nos gêneros textuais mais antigos, como as cartas, os telegramas, enfim, que a gente não tem mais, nós temos aí o e-mail, a mensagem de WhatsApp, né? O texto que se usa nas redes sociais. Então, nós temos novos gêneros. Os gêneros são infinitos, temos mais de 9.000 gêneros textuais. A gente não pode abarcar todos, mas a gente pode, pelo menos, trabalhar com alguns. Fruto de trabalho coletivo, os gênios contribuem para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do dia a dia, né? Então, lá no eu posso deixar um bilhete para alguém da minha família do que eu vou fazer nesse dia, do que ela tem que fazer. Então, eu estou ordenando as atividades desse dia. São entidades sociodiscursivas e formas de ação social incontornáveis em qualquer situação comunicativa. Então, sempre que eu tiver uma situação comunicativa, eu vou ter um gênero textual. Tá? No entanto, mesmo apresentando alto poder preditivo e interpretativo das ações humanas em qualquer contexto discursivo, os gêneros não são instrumentos estanques e enriquecedores da ação criativa. Caracterizam-se como eventos textuais altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos. Surgem emparelhados à necessidade e atividades socioculturais, bem como na relação com inovações tecnológicas socioculturais perceptíveis ao se considerar a quantidade de gêneros textuais hoje existentes em relação às sociedades anteriores à comunicação escrita, né? Então, pensando nisso, considerando o aluno e cada um deles em particular como sujeito leitor ou sujeito autor de seus textos, ser professor já não pode ser mais o exercício puro e simples da capacitia, ou exercício da gerência. É ser do aluno um interlocutor ou um mediador entre o objeto de estudo, no caso o texto, e a aprendizagem que vai se concretizando em sala de aula. Cada um sendo um outro, portanto, uma possível medida. O confronto de pontos de vista fazem da sala de aula um lugar de produção de sentidos. Então, quando eu trabalho, por exemplo, eu vou elegir um texto de um aluno para ler para o todo, conversar sobre esse texto, né? Mostrar os aspectos interessantes do texto, em primeiro lugar, né? O que ele conseguiu, lá, as figuras de linguagem, o estilo, né? Cada um tem seu estilo de escrita, né? E também aquilo que ele deixou de dizer, né? Para que o aluno saiba que o texto ele é o trabalho, né? Um trabalho árduo, né? Um escritor às vezes ele refaz inúmeras vezes aquela escrita para que ela chegue ao possível leitor, né? E garanta essa interlocução. Então, o leitor ele sempre está presente na escrita desse próprio texto, né? Quando a gente faz lá um TCC, a gente às vezes repete, refaz 8, 10 vezes uma dissertação, uma tese, então até que aquele texto, né, seja capaz de atingir o maior número de leitores possíveis.
Então, quando a gente pensa em produção textual, a gente sempre tem que pensar nas condições para produzir um texto. Se tem o que dizer, se tem a razão para dizer, o locutor se constitua como tal e se escolha estratégias. Então, muitas vezes os professores, principalmente no ensino fundamental, mas isso perdura por muito tempo, colocam lá uma série de gravuras, de imagens, pede para a criança escrever sobre aquilo, adolescente, enfim. Muitas vezes ele não tem o que escrever, porque ele não pensou ainda sobre o que dizer, né? E que razões ele tem para dizer aquilo, tá? Então, a gente precisa fazer uma produção textual que tenha sentido, né? Que se escolha as estratégias. Por exemplo, quando eu estou escrevendo uma receita, é uma estratégia, uma poesia é outra estratégia, né? Uma história fantástica é outra estratégia. Então, que estratégias eu vou usar, né? E isso o professor tem que ser o mediador, ele tem que planejar uma aula para que os alunos sejam conduzidos a essa aventura que é escrever. É uma aventura, né? E que seja uma aventura prazerosa, né? Então, dentro, além de nós termos ainda os gêneros, ainda temos as tipologias textuais, né? Então, usamos a expressão tipo textual para designar uma espécie de sequência teoricamente definida pela natureza linguística de sua composição. Então, são tipos textuais a narração, a argumentação, a exposição, a descrição e a injunção, tá? Então, são os vários tipos textuais que estão dentro dos gêneros textuais, né? Então, na poesia, a gente não vai ter tanto a narração, a gente vai ter mais a injunção, né? Num texto, num relatório de uma visita, a gente vai ter mais a descrição. Então, cada gênero textual, cada proposta de produção textual vai ter mais enfatizada uma tipologia ou outra, mas determinado gênero textual pode abarcar todas essas tipologias. Aqui do Marcuse, né, que nós vamos ter também mais algumas leituras dele. Então, o que é importante, que eu já mencionei aqui, que há um leitor virtual inscrito no texto, um leitor que é constituído no próprio ato da escrita, tá? Então, esse texto vai ser coerente, vai ser coeso quando eu penso, bom, que gênero textual é, né? E que leitor, quem é que vai ler esse gênero? Quem vai ler essa escrita que eu estou fazendo aqui? Então, o Rubem Alves vai nos falar, mas não é por serem modelares que se tornam inspiradores. Inspiram porque convivendo com eles vamos aprendendo, no e com o trabalho dos outros, formas de trabalharmos também. Daí porque a leitura permite a exploração das configurações textuais. Refletir sobre o modo como os outros organizam o que tinham a dizer pode ser a razão de leituras. Então, assim, a produção textual, né? Ela deve estar junto com a leitura, né? Porque a leitura é a inspiração, como aquele autor organizou, né? Esse dizer dele, né? Então, eu vi lá nos textos de memórias alguns citando leituras, né? Dom Casmurro, as clássicas, né? Cecília Meirelles, entre outros, né? Mas foram poucos, infelizmente poucos, né? Que citaram a questão da leitura. A leitura é muito importante, principalmente para quem, né, quer se constituir professor. Escrita e leitura, né? Foi feita uma pesquisa com professores no Brasil e se lê muito pouco, os professores leem pouco, né? Leem um livro no máximo por ano, né? Os professores escrevem pouco. Então, como é que tu vai formar um aluno como produtor e leitor de textos, escritor e leitor de textos, né? Se tu mesmo não lê, né? Então, isso é importante quando a gente pensa a questão da leitura. Criadas condições para interações efetivas em sala de aula, quer pela produção de texto, quer pela leitura de textos, é no interior dessas e a partir dessas que se dá na área linguística, né? Então, é a partir da produção do texto que eu vou analisar a questão da análise linguística. O aluno vai aprender a fazer metáforas, por exemplo, ali tá a questão do beijar o sapo, da princesa e o sapo, né? Ou quando a criança
aprende a dizer hoje, tu tá que nem uma bruxa, né? Ela conseguiu fazer essas metáforas, essas comparações, porque ela fez várias leituras que inspiraram. Com a expressão análise linguística, pretendo referir precisamente esse conjunto de atividades que tomam uma das características da linguagem como seu objeto. O fator de ela poder remeter a si própria, ou seja, com a linguagem não só falamos sobre o mundo ou sobre nossa relação com as coisas, mas também falamos sobre como falamos. Eu me lembro perfeitamente de um aluno, o Rodrigo, né? Que a gente estava explorando a questão da construção da ortografia, porque também se constrói a ortografia, não é só regras, decorar regras, né? Mas pensar por que que a gente usa o RR, o SS, né? Por que que a gente usa o plural, o singular, enfim. A gente vai pensar sobre a língua. E o aluno me perguntou assim, né? A gente estava estudando como se fala e como se escreve. A gente fala dente, né? Mas escreve dente. A questão aí da variedade dialetal. A gente fala pente, mas escreve pente. A gente fala em algumas regiões, né? Em algumas regiões, por exemplo, interior do Rio Grande do Sul, se fala dente, pente, e se escreve dente, pente, né? Então, ele me perguntou assim, professora, por que dente é com E, se não é dentista, é dentista, né? Então, ele estava fazendo uma análise de derivação morfológica ali, né? Então, ele conseguiu fazer toda uma reflexão para uma criança de 6 anos, né? Então, como a gente pensa sobre a linguagem desde que a gente está exposta a ela, muitas vezes o professor responde, não, mas o certo é isso, e acabou com uma vontade da criança de pensar sobre a língua. Então, o Pocente vai, mais umas vezes, nos dizer que falar é trabalho, ler e escrever são trabalhos. A escola é lugar de trabalho. Ler e escrever são trabalhos essenciais no processo de aprendizagem, mas não são exercícios. Se não passarem de exercícios eventuais, apenas para avaliação, certamente sua contribuição para o domínio da escrita será praticamente nula. E a gente vê isso, né, nas histórias de vocês, quantos mencionam a dificuldade de escrever, mesmo tendo passado por todo o ensino básico, por ensino médio, né, mas não aprendendo a escrever. Para se terem uma ideia do que significaria escrever como trabalho, ou significativamente, ou como se escreve no fato na vida, basta que verifiquemos como escrevem os que escrevem. Escritores, jornalistas, eles não fazem redações, ou chefes ouvem as suas opiniões e depois reescrevem. Eles pesquisam, leem outros livros, só depois escrevem e leem e releem e depois reescrevem e mostram para colegas de novo. A escola pode muito bem agir dessa forma, desde que não pense só em conteúdos e em avaliação objetiva, né? Então, reescrever o texto é muito importante, e eu não vi mencionado na lembrança de vocês, nas memórias de vocês, a reescrita de texto, tá? Então, mais importante, ou tão importante quanto escrever, é reescrever, é repensar sobre esse texto. Inclusive, lá na entrevista, vocês têm que pensar sobre isso também, se os professores estão fazendo. Eu vou lançar um vídeo sobre isso, sobre a entrevista, mas esta é uma das questões que tem que estar presente. Então, quando a gente pensa na prática de análise de um texto, quando a gente vai analisar com as crianças, com os jovens, né, com adulto, quando é educação de jovens e adultos, a gente leva em conta a tipologia textual, as condições de produção do texto, os objetivos da produção, o que eu queria com aquele texto, né? Vai considerar o que é dito, como é dito, por que é dito e por quem é dito, né? Aí vai investigar a estrutura, a organização do texto, né? A coesão, o uso dos elementos coesivos, né? A coerência interna e externa, né? Se existe uma adequação à proposta desse texto, a adequação vocabular, os aspectos sintáticos, a concordância verbal e nominal, os aspectos morfológicos, estilísticos, fonológicos e ortográficos. Vejam que o aspecto ortográfico está por último, tá? E é de propósito, porque é a última coisa que a gente vai
considerar. Existe todo um caminho que deve ser considerado primeiro. Aqui eu trago a narração especificamente, essa tipologia textual, porque agora, para encerrar nossa aula, eu vou mostrar um texto produzido por um aluno, né, de 7 anos, numa antiga primeira série, meu aluno, né? Esse texto é uma narrativa, né, um texto fantástico, um texto mágico, e é uma narrativa, né? Ele tem toda uma condição de produção, né? Eu faço uma proposta, que é eles imaginar como seria se um dinossauro invadisse a sala de aula, invadisse a escola, né? Essa proposta, ela não surge do nada. Nós tivemos um projeto de trabalho, né, que durou mais de 2 meses, onde eles estudaram os dinossauros, né? Como se alimentavam, quem é herbívoro, quem é carnívoro, né? O tamanho dos dinossauros, os nomes dos dinossauros, o peso dos dinossauros, enfim. Nós estudamos cada dinossauro que eles escolheram alguns dinossauros para estudar mais a fundo, porque são muitos dinossauros, como os dinossauros nasciam, se eles viviam na mesma época que os homens ou não. Então, foram muitas perguntas que geraram um projeto e um trabalho. Aqui eu não vou apresentar o projeto, estou só resumindo, para que vocês percebam que esse trabalho de produção textual não surgiu do nada e que a criança não produziu o texto porque ela é criativa apenas, né? Ele também era criativo, mas ele produziu, né, a partir de uma proposta, tá? Então, a narração tem que conter as seguintes questões: quem é que está envolvido, o que aconteceu, quando, né? Situado no tempo e no espaço, onde e por quê. E tem sempre um elemento perturbador, aquilo que vai tirar a narrativa do, do caminho usual, vai ser uma coisa fora do que é esperado, né? Depois a solução do problema. Quando a gente pensa em novelas, por exemplo, a narrativa tem vários desses elementos perturbadores que a gente chama de plots, né? E vão se resolvendo e surgindo novos elementos, tá? No texto da mesma forma. Então, eu vou apresentar o texto do Roberto. Vocês percebam, antes de eu ler, tá, que o texto ele ainda não está na base ortográfica, ele recém está no processo de apropriação da leitura e da escrita. Desde que eles chegaram à sala de aula, nessa primeira série, eu propus escritas de texto. Tá? Eles escreviam do jeito deles, na sua hipótese. E depois eu ia retrabalhando esse texto para aprimorar. Então, a proposta era imaginar que o dinossauro invadiu a escola, tá? Então, ele colocou: um dia, 2 dinossauros estavam brigando. Um era o Rex e o outro era o Triceratops. O Rex pegou a professora Silvana e a Jéssica e a Pamela. Eu montei no Triceratops. Eu montei no Triceratops como um cavaleiro. Matei o Rex e salvei a Jéssica e a Silvana e a Pamela. Mostrei para a diretora e para a minha mãe e as duas desmaiaram. Fim. Ah, então, ele consegue fazer a concordância. Um dia, 2 dinossauros, né? E aí já aparece quem? Quem é que estava envolvido nisso? 2 dinossauros. O primeiro elemento perturbador. Estavam brigando. Então, já tem a concordância. Ele não colocou estavam, mas assim mesmo tem a concordância, brigando. Um era o Rex e o outro era o Triceratops, né? Então, ele faz também a questão do plural e do singular, né? E ele traz o Rex brigando com o Triceratops e o Rex nos pegando, né? Tanto eu quanto a Jéssica e a Pamela, porque o Rex é o carnívoro, ele tinha esse conhecimento. Então, ele tinha algo a dizer, né? Então, a gente precisa ter algo a dizer, a gente precisa ter conhecimento, bagagem para poder escrever um texto. Ele tinha o conhecimento que foi desenvolvido ao longo desse projeto Dinossauros, tá? E aí ele vai fazer uma metáfora. Eu montei no Triceratops como um cavalheiro, né? Nós tínhamos eu já tinha contado algumas histórias para eles de cavalheiros, e ele usou não só a proposta que eu tinha feito, mas ele usou outras leituras, né? E aí ele funcionou como um herói. Matei o Rex e salvei a Jéssica e a Pamela e a Silvana.
mostrou para a diretora e para a minha mãe, e as duas desmaiaram, enfim. Só que aí ele abre um novo elemento perturbador. Ele poderia acabar por aqui, estaria tranquilo, ele cumpriu o objetivo, tem coerência, coesão, né? Inclusive, ele usa recursos de coerência e coesão mais avançados, porque normalmente as crianças, quando estão começando a desenvolver textos, elas colocam repetições, e ele já colocam. Um era o Rex e o outro era o Triceratops, tá? Então, ele já tem toda essa bagagem, né? Só que eu queria que ele desenvolvesse mais ainda o texto dele. E aí eu perguntei para ele, mas, Roberto, elas desmaiaram, a diretora e a tua mãe desmaiaram, e aí? O que aconteceu depois? E aí ele olhou para mim, professora, eu escrevi fim com letra colorida, não dá para apagar. Eu disse para ele, tu não pode usar a palavra fim e continuar teu texto? E nisso deu um conflito na sala de aula, entre outros colegas, eu tive que sair para mediar o conflito, porque a sala de aula não é um mar de tranquilidade, a gente tem conflitos, tem disputa de poder, né? Tem uma série de questões que se instalam ali, mesmo com crianças pequenas, né? Então, as duas crianças estavam brigando por causa de um livro, uma puxava para um lado, outra puxava para o outro, né? Eu tinha ali os livros disponíveis na sala de aula, eles poderiam acessar a qualquer momento, e uma delas foi olhar o livro, né? Para ver mais elementos sobre dinossauro, um livro de dinossauros, e a outra estava brigando por causa do livro. Então, eu fui lá mediar e deixei o Roberto, esqueci que ele estava ali, porque tinha várias questões para vários outros alunos para interagir e ler os textos e dar ideias, enfim. Passou uma meia hora, o Roberto veio me mostrar novamente o texto, né? E aí ele continuou o texto, ele usou a palavra fim. Estava no fim do dia e eu levei o Triceratops para casa e ele comia uma árvore por dia. E eu ganhei uma armadura e ele assustou os meus periquitos. Brinquei com o Triceratops, brinquei de cavaleiro e ele era o único dinossauro na Terra. E ele encontrou uma Triceratops. E o Triceratops se apaixonou e soltei na África. E eles tiveram filhos, e a Jéssica e a Pamela e a Silvana gostaram, e era uma lembrança bonita, fim. Né? Então, ele consegue retomar as ideias, né? Ele tem apropriação, né? Tem coerência, porque ele diz ali que o Triceratops, que é herbívoro, comia uma árvore por dia, é um dinossauro grande, realmente. E ali ele mistura de novo a questão da armadura do cavaleiro, mistura questões da realidade que ele tem, realmente tinha, realmente os periquitos, né? E aí ele me diz ainda, professora, tu viu que eu larguei na África? Porque lá tem bastante espaço, daí eles podiam viver felizes. Eu tinha dito que tinha só ele, que ele era o único na Terra, mas ele macho, daí tinha uma fêmea também. Então ele consegue ter coerência interna e externa e consegue, enfim, terminar a narrativa resolvendo o elemento perturbador. Bom, eu espero que com essa aula de produção textual, vocês tenham muitos elementos para a entrevista, não só para a entrevista, mas para a prática, que vocês possam pensar na docência de vocês, né, com uma produção textual significativa. Né, que não seja, o trabalho de vocês não seja centrado apenas na gramática normativa. A gente vai trabalhar a gramática? Vai, né? Mas vai trabalhar a gramática descritiva, aquela que analisa, né, a produção escrita, né? Se vocês quiserem aprofundar essa leitura, as leituras, essas questões da gramática, tem um livro do Círio Pocente que é muito interessante, porque não trabalhar gramática na escola, tá? Então, ele vai aprofundar esses aspectos. Espero que tenha ajudado, né, nessa construção de novas ideias e até nosso próximo vídeo.